Olha, ontem eu fiz um vídeo, coloquei ele, o pessoal já viu o vídeo, né? O pessoal, principalmente aqueles que sempre estão vendo meus vídeos, e é sobre a questão da ONU ser a besta e não um homem. Porque, sabe, e aí eu estou chegando agora para almoçar, né? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar a respeito de confirmar que a besta não é um homem. Porque, veja bem, se a besta for um homem, como eu disse no vídeo aí, repito aqui, reforçando, esse homem teria que vencer 192 países. Isso é uma coisa surreal. Outra coisa também, que é uma contradição, e aquelas pessoas que fazem vídeos falando do anticristo, e inclusive pastores entendidos de teologia, entendidos de escatologia, e não param para pensar. Fala, mas como que pode uma pessoa entendida de escatologia e de teologia não parar para pensar? Isso acontece. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já fiz vídeo falando sobre isso também. Note que a Bíblia, a nossa Bíblia protestante, tem 66 livros. E eles, e é geral, todos os evangélicos, dizem que o número 6 é o número da imperfeição. Não pararam para pensar que 66 livros são os livros que compõem a nossa Bíblia. E se 6 é o número da imperfeição, então quer dizer que o nosso canon bíblico é imperfeito. E já perfeito seria qual? O canon católico, que é 73, e não 66, que é o nosso. Se eu digo que 6 é o número da imperfeição, então eu estou chamando o canon nosso de imperfeito. E um detalhe, a Bíblia, a palavra Bíblia, tanto no original como no português, tem 6 letras. Abraão tem 6 letras. Isaac, 6 letras. Jacó, que veio se chamar Israel, 6 letras. Veja que aí nós temos 666. Abraão, Isaac, Israel. E também em muitas partes da Bíblia eu posso encontrar, usando o número 6, referindo-se às coisas santas e ao plano de Deus. Mas eles pegou lá o texto 13:18 de Apocalipse e entendeu que ali, porque fala 666, número de um homem, fizeram uma interpretação ali infantil do texto, falou, é o seguinte, tudo que tiver 6 agora está demonizado, é do mal. E não paro para pensar que a Bíblia tem 66 livros. Do mesmo jeito, acontece com a interpretação a respeito do anticristo, que eles dizem que é um homem. Mas a Bíblia que diz que é um homem, rapaz, você não está entendendo. A Bíblia diz que é um homem. Não. Em parte algum encontramos, porque assim, quem não conhece a Bíblia não sabe, mas eu vou dizer aqui, e aqueles que conhecem teologia sabem do que eu vou falar. Para você fundamentar um texto como verdade, dizer, olha, esse texto deve ser tomado como um texto para ensinar as Escrituras, ensinar um dogma, uma regra, você tem que encontrar 3 textos claros a respeito do assunto. 3 textos. Então eu teria que ter 3 textos na Bíblia que não deixam dúvida que o anticristo é um homem. Mas não tem. Rapaz, mas você é tonto, será que você não vê lá, ó, 2 Tessalonicenses? Paulo fala, o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Olha quantos textos. Eu já falei, Paulo está fazendo uma referência a Ezequiel capítulo 28, que fala do rei de Tiro. Ele citou um texto como um exemplo para fazer um comentário. E ele fala para os irmãos, nós já conversamos sobre isso. Ou seja, o que ele escreveu ali não estava claro. Era necessário que os irmãos
buscasse na memória o que ele falou, para que entendesse o que ele estava dizendo ali. Como nós não estávamos lá, junto com os Tessalonicenses, como é que nós vamos saber o que ele quis dizer? E outra coisa, ele falou, o mistério da justiça já opera. Se já opera, significa que nós temos como base o governo ou o sistema que já existia naquela época. O anticristo, aí o Macron, existia naquela época por acaso? Ele existia, ele estava lá. Rapaz, você não entende isso aqui que é aquilo lá? Tem gente que é teimoso, né? Você não entende isso aqui? O espírito do anticristo é que estava lá. Ah, tá bom. Então o espírito do anticristo estava lá, agindo naquele tempo lá. E não pode estar agindo agora também o espírito do anticristo? Através da ONU? Não pode também? Por que tem que ser um homem agora? Se naquele tempo não era um homem, por que agora tem que ser um homem? Gente, é muita pergunta que eles têm que responder. Agora a pergunta fatal, que não quer calar, é essa. É que dá a impressão, irmão, que eu estou olhando para o lado aqui, é porque quando eu olho para o meio da tela, aqui, meu olho fica para o lado. Porque é um celular, né? Sabe, a câmera fica do lado. Né? Então eu noto aqui que parece que eu estou vesgo. Mas me perdoe sobre essa questão aí, porque eu não tenho aqui uma câmera perfeita, né, para fazer essas gravações. Então vamos lá, vamos voltando ao que eu estava dizendo. Então, a pergunta que não quer calar. O que é a pergunta que não quer calar? É como que esse anticristo, um homem, vai vencer a ONU. A ONU, ela foi criada, ela foi composta das nações justamente para não permitir que aconteça de novo o que aconteceu na Segunda Guerra. Que um maluco chamado Hitler, um doido, tomou o poder. E perseguiu os judeus, perseguiu as minorias, perseguiu e matou essas pessoas. Então, para que não acontecesse de novo, foi feito um trato entre as nações para que não permitisse mais, nunca, que houvesse um ditador. Então, com base nisso, o que vai ter que acontecer? Esse anticristo, entre aspas, que eles dizem que é um homem, primeira coisa que ele vai ter que fazer é vencer a ONU. Ele vai ter que lutar contra a ONU, guerrear contra a ONU e derrubar a democracia, que é uma coisa impossível. Mas você não entende, rapaz, é o diabo que vai fazer isso. O diabo vai entrar no corpo dele lá e vai fazer coisas mirabolantes, vai fazer até fogo descer do céu à vista dos homens. Tá? Gente, eu já expliquei, o Apocalipse é enigma. Quando fala descer fogo do céu à vista dos homens, está fazendo referência a Elias, porque você tem que buscar um texto lá para entender o que está falando ali. Você tem que recorrer ao Antigo Testamento para entender o que está dizendo no Apocalipse. São enigmas. E foi composto de um jeito que pareça uma coisa, mas não é. Porque temos que comparar pela lógica. Jesus mesmo disse, ele falou o quê? Ele falou, olha, é o seguinte, quando vocês quiserem saber sobre os tempos, então vocês ficam observando os acontecimentos. Porque quando estiver acontecendo essas coisas, sabei, está às portas. Então ele falou para ficarmos observando os acontecimentos humanos. Que teria o quê? Que seria como nos dias de Ló. O que é que aconteceu nos dias de Ló? Sodoma e Gomorra. Nós estamos, o nosso tempo está parecido com o tempo de Ló. Por acaso a sodomia está por aí? Tá, né? Então, sabemos que chegou o tempo. Ele falou também, será como nos dias de Noé. O que Noé fazia? Noé chamava as pessoas para entrar na arca. Mas as pessoas não quiseram. Ou pensa que Noé fez a arca sozinho. Teve pessoas que ajudaram ele a construir a arca. Noé era um homem íntegro. Por isso, quando ele começou a construir a arca, com certeza apareceu pessoas para ajudar ele a construir a arca. E aquelas pessoas que ajudaram ele a construir a arca, com certeza, Noé ali, com a amizade daquelas pessoas acreditaram que ia entrar na arca também. Mas como se demorou,
aquelas pessoas foram seguir as suas vidas, como Jesus falou. Eles foram casar, dar-se em casamento. É proibido casar, dar-se em casamento? Não. O que Jesus quis dizer ali é o seguinte: eles foram seguir a vida normal deles. Eles foram procriar, eles foram viver a vida deles. Porque demorou tempo, demorou 100 anos para acontecer o dilúvio. Naquele tempo as pessoas viviam bastante. Noé viveu 950 anos. Então o que acontece? Quando Noé foi construir a arca, ele começou com 500 anos, por ali assim, e quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Vê a menção do 6 de novo aqui, ó. Ele tinha 600 anos quando ele entrou na arca, e aconteceu o dilúvio. Então, o que acontece? Aquele povo lá que ajudou ele a construir a arca, para que ele não se sentisse, né, sentisse dó daquelas pessoas, porque quando começou a chuva e começou a levantar a arca, aquelas pessoas com certeza vieram ali para entrar na arca. Então a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora, para que Noé não abrisse para deixar entrar os seus parentes, seus amigos, isso. E Jesus disse: será como nos dias de Noé. Ou seja, as pessoas vão pregar a verdade e ninguém vai querer ouvir. Mas quando acontecer o fato, vai ser tarde demais. É isso que quer dizer. Então, voltando àquela questão. Se o anticristo for um homem, gente, ele vai ter que vencer a ONU. A ONU é 192 países. Como que ele vai vencer 192 países para depois subir ao poder? Não é um homem. A besta não é um homem. A besta já está no poder. Foi a besta que fez essas leis para que, né, Sodoma, vou colocar nas palavras assim, né, para não falar diretamente, foi a besta que fez essa lei para que Sodoma se emergisse novamente. Foi a besta que fez as leis para ensinar sexo para criança nas escolas. Foi a besta que fez a igreja parar de vigiar. Olha, nós vamos dar paz para vocês. Vocês precisam de paz? Pois então, a ONU foi criada para dar paz. Paz e segurança. Paz e segurança. Não precisa se preocupar mais, não vai ter perseguição. Vocês cristãos, claro, tem lá no Oriente Médio um lugar que é perseguido ainda. Mas aonde reina a democracia tem o quê? A garantia de que não haverá perseguição. E a igreja, então, baixou a guarda. E hoje não tem diferença entre o mundo e a igreja. Não é morte de corta-cabeça, gente. Não é morte de enforcamento. Isso já aconteceu no passado. Não é. É morte espiritual. Que é pior. É morte espiritual. Agora eu pergunto, a igreja está morta espiritualmente? A igreja no coletivo? Não estou falando individual, estou falando da igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus Cristo, que são os individuais, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Mas estou falando da igreja, instituição. Está de pé? Existe alguma que você pode confiar? Não. Então veja que essa suposta paz e segurança fez com que a igreja baixasse a guarda. Não tem mais instituição, igreja que você pode confiar. A besta lutou contra a igreja. Gente, esse sorriso meu é de nervoso, de pessoas que não entendem, que estão esperando um homem vir para cortar a cabeça das pessoas. A besta destruiu a igreja, a instituição, a igreja, acabou, não tem mais força. É isso que eu estou dizendo. Não tem igreja mais que você pode confiar, instituição. O que restou foi o corpo de Cristo que está espalhado por toda a terra, que são pessoas, indivíduos. Porque a igreja mesmo, instituição, não é mais confiável. A igreja e instituição não é mais de confiança. É isso. Então, irmão. Almoçar, né? Tá, eu vou almoçar daqui a pouco. Espera um pouco, estou terminando aqui. Minha mulher chamando eu para almoçar. Então, irmãos, é assim. A igreja como instituição não é mais confiável. A besta fez guerra e venceu. Hoje, a igreja como instituição, principalmente começou lá nos Estados Unidos, e depois os Estados Unidos enviou falsos profetas para cá, trazidos por pastores aí que trouxeram esses falsos profetas para ensinar doutrina da prosperidade, e derrubou a igreja instituição. Já está derrubada. Acabou. Então veja
aqui, eles estão esperando um homem para fazer o trabalho, mas a ONU já fez o trabalho. Entenda isso. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.